Graça e paz. Vamos continuar aqui estudando o livro de Gálatas. Ainda no capítulo 2, no versículo 11. Aqui nós vamos ver a diferença entre o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho que é pregado entre judeus e o evangelho que é pregado entre os gentios. Veja bem, aqui no versículo 11 diz assim, Paulo falando: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Veja bem, o homem de Deus, aquele que recebeu de Deus a revelação de Jesus, não fica com medo de conversa de homem, de título de homem. Ele recebeu a autoridade do maior de todos, do todo-poder, do governante, que é Jesus. Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele recebeu o apostolado de Jesus. Então ele não ia ficar calado, porque Pedro era apóstolo do evangelho da circuncisão, não se tornou repreensível, foi repreendido, e na frente de todos. Porque antes, no versículo 12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, porque o Tiago era um dos mais radicais que tinha na igreja, porque ele era irmão de Jesus, segundo a carne. Então ele era considerado como o chefe, né? Então a turma do radicalismo religioso, que queria impor mesmo às pessoas as regras judaicas, a lei judaica, estavam com Tiago. Porque antes que alguns que tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, quer dizer, ele estava na mesa ali, comendo com os gentios, que sabia que não tinha nada a ver. Mas depois que chegaram-se, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quer dizer, Pedro sabia que aquilo não tinha nada a ver. Mas quando chegaram os radicais religiosos da parte de Tiago, ele ficou com medo, porque não era permitido aos judeus, ao evangelho da circuncisão, se sentar à mesa com os gentios. Então ele ficou com medo e se apartou, mesmo sabendo da verdade. Então o que acontece? Muitos estão na religião escravos, mas sabem da verdade. Outros vão saber agora que nós estamos aqui ensinando. Mas muitos sabem da verdade, mas para ficar no sistema, para ali ser considerado, manter o seu cargo de pastor, de apóstolo, de presbítero, de diácono, sei lá do que, ele se vive na mentira, conhecendo a verdade, mas se submetendo à mentira. Mas aquele que é da graça não se submete, não. Paulo não se submeteu, não. Quando viu que estava procedendo errado, aí o que ele falou aqui no 13? E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quer dizer, até Barnabé, que era companheiro de Paulo, no evangelho da graça, se deixou levar. Então, por isso é que aquele que está em graça não pode se submeter a essas pessoas, porque eles vão dissimular e vão tirar a pessoa do caminho certo. Entendeu? Aí Paulo diz aqui no 14, mas por que Paulo, eles não conseguiam desviar a Paulo? Porque Paulo recebeu a revelação, foi de Jesus.
Não foi em faculdade teológica, não. Ele recebeu de Jesus, a revelação de Jesus, porque ele já estava na faculdade teológica. Mas Jesus tirou ele lá como um dos principais, que ele falou lá, os principais zelosos da lei, para uma revelação de graça, para ser o principal da revelação de Jesus, que Jesus revelou a graça por meio dele. Quando você recebe a revelação de Jesus, não adianta. Não adianta vir trazer que eu sou autoridade, que você tem que respeitar a autoridade. Que autoridade? Você só é autoridade se você estiver embaixo da autoridade de Cristo. Eu sou pastor, mas se eu estiver pregando outra palavra, não sou autoridade nenhuma, não. Só no mundo espiritual não tem autoridade nenhuma. A minha autoridade está embaixo da autoridade de Cristo, do Evangelho que ele mandou pregar, que é o Evangelho da graça de Deus, que não tem nada a ver com lei, e sim com fé em Jesus. Não é fé, não é você ter fé em mim, ou você ter fé numa religião, não, numa placa denominacional, não. Isso tem nada a ver, não. Tá? Então você vê até o Barnabé, que respeitava muito Pedro, e respeitava Tiago e João, porque ele tinha vindo lá também do meio religioso, deixou, entendeu? Se desviar por eles. Aí Paulo, quando ouviu isso, partiu para cima, não tem negócio de conversinha, não. Aí no 14, mas quando vi que não estavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, ele vivia na hipocrisia, conhecia o certo e estava fazendo o errado. Como que o camarada diz que a pessoa, que o gentio tem que se circuncidar para agradar a Deus, se ele, circuncidado, está vivendo na hipocrisia, está vivendo na mentira, conhecendo a verdade? Tanto que ele, com as suas próprias atitudes, estava confessando que ele antes de Tiago chegar, ele estava lá comendo com os gentios, mas depois que os de Tiago chegou, ele se apartou. Mudou o evangelho. O evangelho que ele estava ali meio de graça já não era mais, já mudou para o evangelho da circuncisão. Então o Paulo estava falando, como é que tu quer agora pregar o evangelho da circuncisão para os outros? Para os gentios aqui? Como que você quer fazer isso? Obrigar eles a viverem, se circuncidar e obrigar eles a fazerem rituais judaicos? Se você faz esse rituais judaicos e está vivendo aí na hipocrisia, na mentira, que a hipocrisia é uma mentira. Porque agora há pouco você sentava junto, agora você já mudou, rapidinho você já não senta mais junto, já se apartou. Então o evangelho que essas pessoas pregam é o evangelho da mentira, da hipocrisia, porque pregam uma santidade que não vivem. Eles selecionam pecados, os pecados que podem e os pecados que não podem, como se o Deus que servíssemos fosse um Deus hipócrita ou um Deus injusto, que ele vai julgar uma pessoa por tal pecado e a outra não, aquele pecado passa por fora. Não, se Deus é justo, ele vai cobrar tudo. Se ele vai cobrar tudo. Então, eu só sou justificado por Jesus, que foi perfeito, que não tenho que julgar de Jesus. Se eu sou corpo de Cristo, não tenho que julgar. Já estou justificado, já pagou o preço. Agora, se não, eu não adultero, não roubo, não mato, mas falo mal da vida dos outros, mas vivo maldizendo as pessoas, vivo com essas práticas de hipocrisia, e você acha
que Deus vai deixar isso passar? Ah, Deus só vai julgar o adúltero, o mentiroso, o ladrão. A mim ele não vai julgar, não. A mim ele vai passar por cima, porque ele é injusto. Se ele fizer isso, ele é injusto. Então você vê a hipocrisia que essas pessoas vivem, colocando julgo pesado nas costas dos outros, na qual não é possível viver. Então é por causa disso que Cristo veio, para que crendo nele tenhamos vida eterna, por causa do que ele fez, por causa da perfeição do seu sacrifício. Um sacrifício que jamais conseguiríamos oferecer a Deus, pela nossa alma. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.